Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano. E faremos um estudo adicional do nosso tema da semana, que foi a carta aos Hebreus e a nós. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje encontra-se no livro Profetas e Reis, nas páginas 164 e 165, que diz assim: para quem está desanimado, há um remédio que funcionará. Fé, oração e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que vão aumentar dia a dia. Você é tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade ou de profundo desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parece ameaçador, não tenha medo, tenha fé em Deus. Ele conhece suas necessidades, ele possui todo o poder, seu infinito amor e sua compaixão jamais acabam. Não tema, pensando que ele falhará em cumprir as suas promessas. Ele é verdade eterna. Jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Ele capacitará os seus servos fiéis, de acordo com a necessidade deles. O apóstolo Paulo testificou disso. Na lição dessa semana, tivemos a oportunidade de perceber que muitos dos hebreus que haviam aceitado a mensagem de Cristo com o coração realmente pronto, dispostos a amar e a viver por Cristo Jesus, acabaram passando por sérias dificuldades. Alguns foram presos, outros chegaram a ser espancados, outros perderam as suas propriedades e começaram a viver realmente em extrema necessidade. Outros perderam completamente seu prestígio junto à comunidade, o respeito da própria comunidade. Isso acaba sendo compreendido na perspectiva daquilo que o próprio autor da lição vai trabalhar, quando nós entendemos que a estabilidade dessas sociedades pagãs era visto como uma consequência direta da adoração aos deuses pagãos, aos deuses que aquela cidade havia se dedicado. Cada cidade normalmente tinha um templo dedicado a determinada divindade, e enquanto estivessem sendo fiéis àquela divindade, a prosperidade viria sobre eles. Renegar aquela divindade seria o mesmo que pedir que catástrofes viessem sobre eles. Então, não eram poucas as pessoas que acabavam sofrendo verdadeiras perseguições porque haviam se virado contra aquelas divindades que haviam servido até então. Essas pessoas que haviam aceitado a Cristo Jesus agora passavam por severas provações. E o que eles deveriam fazer? Quando os anos começaram a se tornar cada vez mais intensos, a perseguição tomando um corpo cada vez maior, muita gente estava desistindo e voltando para a velha vida. Inclusive, muitos judeus voltando para a prática do judaísmo, esquecendo-se de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Diante disso, o apóstolo vai escrever aqui a sua carta mencionando que eles deveriam permanecer firmes em Cristo como haviam feito desde o princípio, e que voltar às velhas práticas não fazia o mínimo sentido, já que eles estavam vivendo os últimos dias. No texto que lemos agora há pouco, Ellen White vai dar uma receita, mencionando que, para aqueles que se sentem desanimados, existe um remédio que vai funcionar, que é fé, oração e trabalho. Algumas pessoas têm dificuldade de poder entender esses três elementos. Em primeiro lugar, fé não é presunção. Tem gente que acha que você crê que Deus pode fazer alguma coisa, você pode determinar o que Deus vai fazer. Não. Fé é alguma coisa que faz com que você tome uma determinada postura. Fé é você confiar tanto em Deus que você está disposto a continuar caminhando com Ele, quer as coisas sejam boas ou más. Porque se fé fosse um elemento que fizesse com que todo o sofrimento desaparecesse da sua vida, eu vou ser obrigado a dizer que todos os apóstolos morreram sem fé. Porque todos passaram por provação, por dificuldade, e a grande, esmagadora maioria foi martirizada. João não foi martirizado porque foi protegido de forma sobrenatural por Deus. Mas que os imperadores tentaram acabar com ele, tentaram. Aliás, ele foi lançado na ilha de Patmos, aonde teve que ficar junto com os piores bandidos do império. Então, fé não é presunção. Fé é uma confiança
inequívoca em Deus, quer as circunstâncias sejam boas ou ruins. A segunda coisa que ela vai mencionar, a oração. Tem gente que acha que porque fica contando para Deus os problemas que tem, que isso vai resolver o assunto. Oração não é a busca desesperada de contar para Deus o que você está enfrentando. É o momento de estreitar tanto a relação com Deus, que enquanto você conversa com Deus em oração, você tem a possibilidade de poder entender o que Ele tem para você. Oração é a busca por forças e coragem para permanecer fiel, independente das circunstâncias. E, ao mesmo tempo, o trabalho, ela vai mencionar. Tem gente que diz que quando as coisas melhorarem, vão se envolver em algum tipo de trabalho pelo reino de Deus. O trabalho não é alguma coisa que você faz quando tem tempo ou quando as circunstâncias são boas. O trabalho é algo que você faz, quer as circunstâncias sejam boas ou ruins. Mais interessante é que quando olhamos para essa fase da história da igreja, a igreja cresceu assustadoramente, porque muitos cristãos perseguidos permaneceram fiéis a Deus e o testemunho deles fez com que outras pessoas ficassem impactadas e decidissem viver da mesma maneira que eles. Então, o trabalho no sentido de testemunhar de Deus, não é alguma coisa que você faz quando tudo está bem. É algo que você faz independente das circunstâncias. Enquanto você está trabalhando para Deus, você mantém fé e você ora. E Deus cuida de você. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida dos seus interesses. Eu queria orar para que Deus nos ajudasse a viver essa realidade. Você não quer se juntar a mim? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. E que mesmo enfrentando dificuldades e problemas, nós podemos permanecer fiéis a Ti. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?